Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Muito boa noite, família Soma. Como vocês estão? Todos bem? Quero dizer para vocês que é uma alegria estar mais uma vez aqui, mais uma semana para cultuarmos a Jesus. E deixa eu abrir o meu coração para vocês um pouquinho, antes de nós entrarmos no sermão. Hoje é o dia do pastor. E eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus pela igreja que eu pastoreio. Eu sou muito grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Eu não poderia imaginar nós estarmos numa plantação juntos e tão abençoados como temos sido até aqui. Nós estamos aí pouco mais de 6 meses desde o primeiro culto, mas desde a inauguração mesmo, tem uns 3 meses, mais ou menos, arredondando. E olha tudo que Deus já fez por nós, o que Deus tem feito em nós e aquilo que Deus faz apesar de nós. Ou seja, é muita coisa em pouco tempo. E eu quero dizer que eu sou muito grato ao Senhor por ter me colocado à frente para cuidar da vida de vocês e expressar o meu desejo e a minha oração, que é fazer isso com excelência. Semana passada eu falei, nós estávamos na reunião da Remadores e eu falei para o pastor Jack e o pastor Alexandre, o meu desejo, o meu único desejo é chegar na eternidade e entregar vocês, assim como Paulo fala aos Coríntios, como coroa diante do Senhor. Vocês são a minha coroa. E eu sou muito grato a Ele por vocês. Amém? Agora chega de melosidade, por favor. Vamos ao texto bíblico. Vamos lá em Êxodo. Êxodo capítulo 20. Nós estamos numa série de sermões nos 10 mandamentos. E qual é o objetivo dessa série? Por que nós iniciamos por ela? Porque nós temos que fugir da legalidade. Fugir da ideia de que nós podemos viver a vida como Deus quer e conquistar o favor dele. O objetivo principal dessa série é isso. É mostrar que a gente não consegue. É mostrar que nós quebramos toda a lei de Deus e que nós precisamos de alguém que não quebre isso aqui. De alguém que não desfaça, de alguém que não pise nessas tábuas. Então esse é o objetivo. E nós vimos até aqui a primeira tábua, os primeiros 4 mandamentos que são o nosso relacionamento com Deus. E iniciamos desde semana passada a segunda tábua, que é o nosso relacionamento com o próximo. Basicamente o resumo que Jesus dá da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós estamos nessa segunda tábua agora. Começamos semana passada falando sobre honrar pai e mãe. E hoje nós vamos ver um versículo bem curto, bem curtinho, talvez um dos mais curtos da Bíblia, que é o versículo 13. Acharam aí? Acharam? Êxodo capítulo 20, versículo 13. Diz assim o texto. Preparem-se porque vai demorar. Não mate. Tudo isso. Tudo isso. Não mate. E é engraçado porque nós vamos ver no decorrer do sermão que a ênfase aqui é a preservação da vida. Só que a vida parece ser o mais importante. Por que não foi esse o primeiro mandamento da segunda tábua? E sim honrar pai e mãe. Entende? E eu expliquei para você semana passada que isso é uma autoridade que Deus coloca sobre nós, para nós aprendermos a lidar com a autoridade.
A verdade é que se nós não honrarmos pai e mãe, nós já estamos quebrando esse segundo mandamento. Nós já estamos quebrando. Além disso, se nós não honrarmos pai e mãe, nós lidaremos mal com a autoridade por toda a vida, e esse mandamento aqui, ele vai nos acompanhar por toda a vida. Então, a base para essa segunda tábua é a família, honrar pai e mãe, respeitar a autoridade. E agora sim, nós vamos ver esse mandamento de não matar. Não matarás ou não assassinarás. E basicamente eu quero iniciar contando para vocês, uma certa feita, nós tínhamos poucos anos de casado, talvez 2 ou 3 anos de casados, e a Su trabalhava em Campo Bom, numa farmácia em Campo Bom, e eu estava trabalhando de segurança já. No entanto, era uma empresa meio complicada, assim, empresa de segurança não muito respeitável. Mas eu trabalhava na Avenida Brasil. Na verdade, não é bem Avenida Brasil ainda, já é quase chegando no bairro Canudos ali. Alguém está com o WhatsApp aberto lá atrás. Vocês ouviram ou só eu? Só eu ouvi? Não foi o WhatsApp espiritual, então? Então fechem aí, por favor. E nós estávamos num período em que nós dois estudávamos e trabalhávamos fora, e a gente se via bem pouco. Bem pouco. O que a gente podia fazer, então, era ficar falando pelo telefone. E era o que a gente fazia. Eu ia para o trabalho, eu trabalhava à noite, e a Su chegava de noite do trabalho, então nós não nos víamos. E um dia nós estávamos conversando, ela perdeu o ônibus, porque ela tinha que vir de Campo Bom a Canudos, e em Canudos pegar outro ônibus para ir para casa. E ela perdeu esse primeiro, logo ela teve que chegar em Canudos e ficar na parada esperando o outro. Já era noite, escuro, e nós conversando pelo telefone. Conversa vai, conversa vem, e eu ouvi alguma voz assim, e eu reparei que a Su falou assim, é tal hora. Ou seja, a pessoa perguntou a hora para ela, e ela respondeu, é tal hora. E no momento em que ela respondeu isso, ela só falou assim para mim, Caco, a Su me chama de Caco, né? Talvez nem todos saibam. Ela disse, Caco, tem uns caras aqui. E desligou o telefone. E caiu a ligação. Aí tu imagina a pessoa ouvindo isso, tu imagina o coração já pequeno acelerado que dá, né? A Su no telefone comigo e ela só diz assim, Caco, tem uns caras aqui. E eles desligaram. Na hora, a segunda preocupação minha era a empresa, a primeira era a Su. Eu fechei a empresa, saí correndo a pé, desci a lomba ali, quem conhece Canudos ali sabe como é que é. E já liguei para o meu pai morava em Canudos ainda, e eu disse, pai, assim, a Su está na parada tal, na Bartolomeu de Gusmão, uma rua ali em Canudos, e ela estava falando comigo e aconteceu isso. E eu não sei o que aconteceu, eu imagino que assaltaram ela. Vai para lá que eu tô indo. E meu pai saiu, na época ele tinha uma Blazer. Se alguém já teve Blazer, sabe como é que é, um motor de 4.3. Ele faz alguns litros por quilômetro, né? Alguns litros por quilômetro. E o pai chegou muito rápido lá. Enfim, me ligou de lá e disse, a Su tá bem, só que roubaram o telefone dela, foi isso que aconteceu. Eles tomaram o telefone dela, arrancaram à força. Ela tá rouca aqui, porque ela ficou gritando o tempo todo. É uma ótima reação para um assalto. Grite. A menos que você seja a Canário, sabe? Que vocês não são desse tempo, né? Da DC Comics. Enfim, deixa para lá. A Canário gritava e quebrava vidros e as pessoas desmaiavam, enfim. A Su gritou e ficou rouca. Mas, por que eu estou contando isso aqui? Porque naquele dia eu tive o pior sentimento da minha vida. Até hoje. A pior coisa que eu poderia sentir, eu estou falando de sentimento, a pior coisa que eu poderia sentir foi naquele dia, o que eu experimentei. Por quê? Porque enquanto eu descia, estava descendo a pé e falando com meu pai, disse, vem por aqui, vem vindo que eu estou indo. Se eles vierem por aqui, um de nós vai achar os caras. E eu tive o pior sentimento da minha vida, que foi desejar a morte daquelas pessoas. Mais do que isso, eu queria ter ceifado a vida deles. Eu quis matar aqueles 2 caras.
Eu quis, naquele momento, ouvir minha esposa gritando, sem ter o que fazer, impotente numa ligação. Tudo que eu imaginava era o que ela tinha passado e, na hora, eu quis matar os dois. Eu disse, se eu achar eles, eu vou acabar com a vida deles. Graças a Deus, eu não achei. Eu não poderia estar aqui pregando hoje, provavelmente. Vocês iam ter que estar me visitando lá no Centralão. Talvez vocês não iriam lá, enfim. Mas eu teria estragado minha vida. Teria estragado. Que bom que Deus não permitiu que eu achasse. Mas o que acontece? Eu desejei isso. Eu quis isso. E nós vamos lidar com um pouquinho disso aqui hoje. E eu quero que tu entenda algumas coisas sobre esse mandamento. Por quê? Por que matar é errado? Por que nós não podemos matar? Nós vivemos hoje uma sociedade praticamente ateísta. Da onde vem esse padrão de não matar? De onde surge isso? Por que eu não posso sair matando qualquer um? Por que tem esse padrão moral na sociedade? De onde vem isso? Porque se Deus não existe, se nós evoluímos, o que rege a sociedade para ter uma lei que diz que é proibido eu tirar a vida de outra pessoa? De onde vem isso aqui? Então, o que eu quero que você entenda é o peso que tem esse mandamento. Por quê? Porque, afinal de contas, dos 10 mandamentos que nós estamos estudando, esse aqui e talvez o não furtarás sejam os únicos 2 que hoje ainda têm peso na sociedade. Os únicos 2. Nenhum dos outros mandamentos tem peso de lei. Tu já reparou nisso? Que de 10 mandamentos que o Senhor nos entregou, nós vivemos numa sociedade que somente considera, talvez, 2 deles. E talvez, porque o não furtarás, o governo incentiva um certo pessoal aí a invadir algumas terras e pegar para eles, né? Ou seja, não é tão obedecido assim. Tem ainda umas exceções. E esse aqui também tem algumas. Ele não é tão obedecido assim. Nós vamos ver no decorrer do sermão também. Então eu quero que tu entenda que esse mandamento ele visa a proteção da vida. Se tu pegar isso aqui, tu entendeu o cerne do sermão. Esse mandamento aqui ele visa a proteção da vida, nossa e dos outros. Vamos colocar as coisas em ordem? Em primeiro lugar, vamos colocar algumas coisas em ordem. Em primeiro lugar, colocando em ordem. E aqui, em primeiro lugar do primeiro ponto, eu quero que tu entenda que agir contra a vida é se opor ao doador da vida. Agir contra a vida é uma oposição ao Senhor Deus, o doador da vida. Tu não está agindo unicamente contra uma pessoa. Nós vimos aqui no segundo mandamento, que Deus não permite imagens, dentre outras coisas, por quê? Quem lembra? Ninguém? Porque nós somos a imagem de Deus. Então, quando se tira a vida de alguém, você está ceifando a vida, que é uma imagem, a imagem desse Deus. Logo, você está agindo contra Deus. Entendeu? Agir contra a vida é se opor ao doador da vida. O homem, aqui a humanidade, possui um valor que nenhum outro animal tem. E a gente vive hoje um período de paz de pet, né? E tudo bem, tranquilo, não tem problema. Só que tu precisa entender isso aqui. Pets, animais, eles têm um valor, mas é isso aqui perto de uma vida humana. Tu pode reunir todos os animais do mundo e não dar o valor de uma vida humana. Não há comparação, porque nenhum outro possui a imagem de Deus em si. Vocês estão entendendo? Não há comparação de nenhum outro animal, nenhum outro ser vivo, nenhuma planta, nada que se compare ao ser humano em seu valor. O ser humano possui muito mais valor porque ele é a imagem de Deus. Ou seja, agir contra o homem, agir contra a pessoa, é agir contra Deus, porque ele é a imagem de Deus. Aqui, tu precisa entender também que é indiferente se nós estamos falando de uma pessoa boa ou má. Indifere. Não importa se nós estamos diante de um bandido ou de um
doador de sangue, de alguém que é um filantropo, não interessa. Todos possuem a imagem de Deus em si. Todos. Não há quem não possua a imagem de Deus, quem não seja a imagem de Deus. Por isso que é muito importante que nós cuidemos como nós vivemos. Porque todos vão ter que responder por isso. Sendo a imagem de Deus, nós somos testemunhas de Deus. Quer dizer que, se nós agirmos mal, nós estamos dando um mau testemunho. Veremos no 9º mandamento sobre o falso testemunho. Mas viver de forma errada, viver contra a lei do Senhor, viver contra Deus, viver pecando, viver concordando com o pecado, viver aceitando o erro, é agir dando mau testemunho. Você está testemunhando muito mal do Senhor se você vive dessa maneira. Então, todo ser humano tem esse valor em si. Nós somos a imagem de Deus e por sermos a imagem dele, é ele quem controla a vida. Deus é o doador da vida, ele é o mantenedor da vida e ele é o ceifador da vida. Presta atenção nisso aqui. É Deus quem doa a vida. Você não decide em qual das suas relações sexuais tu engravida ou não, em qual das relações sexuais tua esposa engravida ou não. Tu já percebeu isso? Que tu não tem decisão sobre isso? Por quê? Porque é Deus quem decide, é Ele quem dá a vida. Assim como nós estamos vivos hoje porque Deus mantém nossa vida. Hebreus fala isso. Deus mantém, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Deus dá a vida, Ele nos mantém com vida, e no momento em que Ele quer, Ele tira a vida. No entanto, essa decisão cabe ao Senhor. Entendido? Amém? Vamos adiante. É por causa disso que ninguém pode definir o momento da morte de outra pessoa, a não ser em alguns casos que nós veremos depois. Mas nós não temos como definir, nós não temos como agir contra a vida da pessoa, porque nós não definimos o momento da morte dela. Em segundo lugar, ainda, colocando as coisas em ordem, nós precisamos entender que agir contra a vida é se opor ao propósito divino. Se opor ao propósito divino. Vocês lembram do prólogo que nós vimos no primeiro sermão da série? Antes de falar sobre os mandamentos, Deus havia falado o quê? Sobre a graça, né? Ele tirou o povo sem merecer. Lembram? Olha aí comigo, mantenha a Bíblia aberta. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Êxodo capítulo 20, versículo 2. O prólogo, antes de Deus iniciar os mandamentos, ele fala o quê? Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tá assim ou não tá? É, né? Então, o que acontece? Vocês lembram antes de Moisés ir tirar o povo, quando ele era um bebê, o que Faraó tentou fazer? Oi? Matar os bebês. Faraó decidiu que todos os meninos hebreus morreriam. É ou não é? Por quê? Porque no momento em que ele matasse todos os meninos hebreus, o propósito divino de um libertador estaria encerrado. Agir contra a vida é se opor ao propósito divino. É se opor àquilo que Deus está fazendo. Vocês estão entendendo? Quando o faraó intenta tirar a vida de todos os bebês meninos hebreus, ele está dizendo, dessa forma eu vou terminar com o plano divino. Não haverá como Deus seguir com o seu plano de libertar o seu povo se não tiver um menino, se não tiver um ser vivo do sexo masculino agora. Ou seja, ele acabaria. A ideia dele era essa. Deus não quis. Deus matou o faraó em vez disso. Agir contra a vida é se opor ao propósito divino. É muito sério isso aqui. É muito sério. Se Faraó conseguisse eliminar todos os meninos, ele teria eliminado todas as chances das tribos de Israel existirem, do povo de Israel existir. Logo, não haveria os mandamentos que nós estamos vendo, não haveria um povo entrando na terra prometida, desse povo não viria um redentor, logo nós não estaríamos aqui. Porque nós estamos aqui porque houve um redentor vindo do povo judeu que morreu por nós e nos reuniu como família. Você percebe que se opor à vida é se opor ao propósito divino?
Não tem como nós agirmos contra a vida humana sem que estejamos indo contra o doador da vida e contra o propósito desse doador. Não tem como. Ao libertar Israel, Deus está mostrando algo. Ele mostra que a própria vida é um sinal da graça divina. Deus não só demonstra graça quando Ele liberta o povo de forma imerecida. Não é só isso. Ao trazer esse povo vivo, ao dar vida a esse povo, ao dar um libertador que nasceu e manteve-se vivo, Deus está demonstrando graça. É graça. Ele está agindo com graça ao seu povo. Basicamente é isso aqui. Então, a vida humana, ela é muito importante. Ela é muito importante. E a vida, ela é uma demonstração da graça divina. Se você está vivo hoje, Deus tem sido gracioso contigo. Se tu está vivo hoje, respira, faz favor para mim, respira, faz assim. Vai, respira. É graça, é graça. Tu experimentou a graça agora. Tu acabou de experimentar a graça divina. Porque nada te garante que daqui 5 segundos terá ar entrando nos teus pulmões. Nada te garante, a não ser a graça do Senhor. Tu já parou para pensar nisso? Que não é tu que se mantém vivo? Que não é a tua alimentação? Não é o teu cuidado com a vida, não é o teu cuidado com a tua saúde, não é a forma como tu anda ou deixa de andar, não é nada disso. É Deus. É Deus que te mantém vivo e isso é graça. Em segundo lugar, vamos adiante, que nós temos bastante coisa para ver. Em segundo lugar, o que o mandamento não significa? Então, nós estamos falando sobre não matar. Mas o que esse não matar não quer dizer? Presta atenção nisso aqui. É muito importante. Por quê? Porque o termo usado aqui, quando Moisés usa esse termo, quando Deus usa na lei esse termo, é um termo diferente de matar. Esse termo, ele é um termo em hebreu, e eu não vou me arriscar a falar aqui, que quer dizer assassinar. Assassinar. Por isso que a tradução para nós melhor seria não assassinarás, ou não assassine. Não tire a vida, não seja um homicida. E o interessante nisso aqui, eu comentava com a Su ontem, se eu não me engano. Quem está dizendo para o povo não mate? Moisés. Lembra o que Moisés fez no Egito? Ele havia matado um cara. É um assassino que está falando isso aqui. A graça divina, ela é tão surpreendente que Deus manda um assassino dizer ao povo, não mate. Você já pensou nisso? Moisés tinha matado um egípcio. E agora ele tem que se levantar diante do povo e dizer, não mate. Nunca diga para a pessoa assim, para um cristão piedoso que está falando contigo e em amor, nunca diga assim, mas que moral tu tem? Jamais faça isso. Tu está ferindo a graça divina que está cuidando de ti. Então, em primeiro lugar, isso é assassinar, é a morte ilícita, ok? O termo matar. Em segundo lugar, não significa todo tipo de morte. Presta atenção. Não significa todo tipo de morte. E aqui eu quero dar alguns exemplos para você. Em primeiro lugar desses exemplos, não quer dizer autodefesa. Não quer dizer que você não vai se defender, que você não, numa necessidade, não vai tirar a vida de alguém por estar se defendendo, por estar em risco de vida. Estão entendendo? Sim ou não? A autodefesa não está em vista aqui. Lê comigo Êxodo. Avança 2 capítulos, tu está em Êxodo 20. Vai para Êxodo 22, versos 2 e 3. Êxodo 22, versos 2 e 3. Diz assim, presta atenção. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Opa, então não é todo tipo de morte. Não será culpado do sangue. Verso 3. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, ou seja, tem como discernir, tu sabe o que está acontecendo. Se já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Deveria ter essa lei aqui hoje ainda, né? Os ladrões, os bandidos, eles são presos, eles vão e vivem tranquilamente lá, descansando, tomando banho de sol, e quando saem,
seguem a vida. Não restituem, não devolvem o que roubaram e por aí vai. Tem algum problema com a nossa lei hoje, né? Verso 3, finalzinho. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Coisa linda isso aqui, né? O ladrão roubou. Então, tu foi pego, agora tu vai devolver o que tu roubou. Eu não tenho, gastei o dinheiro. Tudo bem, não, fica em paz, não tem problema. Agora nós vamos te vender, então. Coisa linda isso aqui, né? Não, tudo bem, não tem problema. Agora tu vai trabalhar como escravo até pagar a tua dívida. Não tem problema. Vai ali cortar umas pedras, vai ali fazer alguma coisa. Deveria ter algo assim hoje. Por que os bandidos hoje, quando presos, não restituem? Fica por isso. Tem um problema. Mas tu entendeu que quando o ladrão era pego em casa durante a noite, se fosse morto, o dono da casa não seria culpado? Tu entendeu isso aqui? Não havia culpa para o dono da casa quando estava em sua casa, em sua propriedade, e alguém invadisse a casa e matasse, o dono da casa matasse o invasor. Não havia culpa do sangue. Basicamente, a ideia é a seguinte, eu digo para Su, se alguém invadir nossa casa durante a noite, tu perceber, ouvir um barulho, me chama. Quando tu me chamar e ver que eu saí do quarto, já liga, né? Sabe, né? Para quem? Não, para a ambulância. Entendeu? Não é para a polícia. A polícia tu liga depois. Primeiro para a ambulância, que ele vai precisar. Entendeu, né? Entendeu? Não precisa explicar, né? A pessoa não era culpada. Não haveria culpa. Nós vamos falar mais sobre autodefesa quando falarmos sobre pacifismo. Mas basta tu entender que a pessoa que estava se defendendo e defendendo sua casa, defendendo os seus, não era culpada. Em segundo lugar, o autossacrifício ou defesa dos outros, que é basicamente dar a vida por causas nobres, por propósitos nobres. Lê comigo aí, João. Lê comigo, João. Eu quero que você mantenha a Bíblia aberta e nós vamos percorrer alguns textos. Quem não tem Bíblia, tem no projetor, mas manuseia a tua Bíblia aí para tu acostumar com ela. João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 13. 13. Diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Olha o que fala agora. E aí alguém vai dizer assim, pastor, mas isso aqui não é literal, né? Não é literal isso aqui. É que tu não interpretou direito. Tá? Entende? Não tá legal. A tua interpretação não está correta. Vamos ver o que diz o versículo seguinte. Alguns versículos depois. Olha o versículo 17. Versículo 17 de João 15. Versículo 14. Versículo depois. Nós lemos o 13, lê o 14 aí. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Tá assim ou não tá? Sim ou não? Obedecer a Jesus aqui é literal ou não? Hã? É. Tu tem que obedecer a Jesus ou não? Tu percebe que a passagem é a mesma? Versículos 13 e 14 estão no mesmo contexto. Não há sugestão de mudança de interpretação. É literal, tudo é literal. Olha o que fala agora 1 João. Olha aí. 1 João, capítulo 3. Vai lá na carta de João, lá no finalzinho. Se tu quiser ir até o final, vai em Apocalipse e vai voltando. Tu vai encontrar Judas, 3 João, 2 João e vai em 1 João. 1 João, capítulo 3. 1 João 3, verso 16. João, quando está escrevendo essa carta, ele diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ah, pastor, mas não pode ser literal isso aqui. Não, acho que não. Vamos ler de novo o versículo seguinte? Olha o 17 aí. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ajudar o próximo é literal ou não? É ou não? Tu percebe? Há situações em que tu estará com outros que não só você
e você tem que dar a vida por eles. Tua esposa é um exemplo disso. Tu te joga na frente de um carro, de uma bala, de um tiro, de uma faca, por causa dela. Tu dá a tua vida por outros. Então, não é esse tipo de morte aqui que o mandamento está falando também. Entendido? Amém? Em terceiro lugar, o mandamento não está falando da defesa da nação ou guerras justas. Guerras justas. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Nas guerras há morte, as pessoas morrem. Mas há guerras que são justas. Tem guerras que se justificam. Isso é um papo para outro café, mas tem aí umas 6 ou 7 razões que justificam uma guerra. Que a guerra se torna justa, ok? Outra hora eu explico isso para vocês. Mas nos casos de guerra justa, a pessoa dá a sua vida ou ela mata o outro. Imagina tu numa guerra. Tu vai dar a tua vida para defender a tua nação, para defender os teus. Se tu não morrer, quer dizer que tu matou uns. Alguém vai, a mãe de alguém vai chorar. Que seja deles, né? Entendeu? Que seja deles. Nos casos de guerra justa, não é errado se tirar a vida do opositor. Deixa eu dar um exemplo para vocês. E eu vou falar um pouquinho mais disso aqui também quando falar sobre pacifismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, a França iniciou uma política de desarmamento. E eles começaram a tirar todas as armas, os cidadãos não poderiam mais ter armas, e eles desencorajavam a posse de armas e por aí vai. Logo depois, quando a França se tornou essa França pacifista, Hitler invadiu a França. Na Segunda Guerra Mundial. Você sabe, o Hitler, ele invade a França. Sabe quanto tempo levou para ele conquistar? 6 semanas. 6 semanas. Que uma nação consegue vir invadir a outra e conquistar aquele terreno. 6 semanas. Tu percebe como nem toda a morte está sendo tratada nesse mandamento aqui? Em casos de guerra justa, senão Deus também estaria errado. Porque quando ele fala ao povo, vai e destruam aquela cidade. Deus manda, em alguns casos, o povo ir e destruir a nação. Matar. Passe todos ao fio da espada. Por quê? Porque faz parte de uma guerra justa. Em quarto lugar, só para concluir, para tu entender por que guerra justa. Porque há casos em que tu precisa preservar, defender uma geração. Para uma nação, um povo, alguém ter futuro, é necessário às vezes que tu vá à guerra, é necessário que tu vá para um enfrentamento. Entendeu? Em quarto lugar, não estamos falando de defesa da justiça, ou pena capital, ou pena de morte. Não está se falando da pena de morte aqui. Não está se falando. Quando a Bíblia diz não matarás ou não mate, não é a pena capital. Gênesis capítulo 9, versículo 6 fala disso. Deus manda fazer assim. Eles, aquele que derramar o sangue do homem, pelo seu sangue, o seu sangue será derramado. Quando se tira a vida de alguém, é necessário que a pessoa pague com a vida. Porque ela feriu, lembram? A imagem de Deus. Ou seja, foi um ataque ao próprio Deus. Lê comigo, vamos ler. Eu não ia ler, mas vamos ler Gênesis 9, 6. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Bem rapidinho, por favor. Diz assim o texto, ó. Presta atenção, porque aqui quem está falando é Deus. Tá? Nós temos a tendência de amenizar as coisas que Deus fala. E não. Nós temos que entender o que Deus está falando. Gênesis capítulo 9, versículo 6, diz assim: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, ou seja, matar alguém, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Quando tu fere a imagem de Deus, quando tu tira a vida da imagem de Deus, tu precisa ter a tua vida ceifada. Entendeu? Fazer isso é justo. É óbvio que no Brasil nós não temos como ter pena de morte hoje, do jeito que é a justiça. Imagina se tivesse, o Alexandre de Moraes ia mandar matar todo mundo,
Se ia sobrar ele no Brasil, só ele. O imperador do Brasil, sabe? Tu imagina se tivesse, do jeito que é a justiça, a polícia, com toda a precariedade que tem, inclusive corrupção, a própria corrupção na política, nós não teríamos, seria um desastre no Brasil hoje. Mas isso não é justo. O justo seria nós termos uma lei correta que pune o assassino, o homicida, com morte. Esse é o ideal depois do pecado. Porque aqui Noé saiu da arca. O pecado fez com que Deus destruísse, devastasse a humanidade. Sobrou só o casal, Noé, seus filhos e suas noras. Agora, depois disso, Deus está dizendo que o justo é que, quando alguém matar, seja morto. Vocês entenderam? Então, esse mandamento não está falando disso também. Não significa a pena capital. O problema é que nós estamos vivendo um período e nós estamos numa nação em que a lei ela está perdendo a essência, ela está perdendo o seu peso, e nós temos hoje leis moralmente corrompidas. Isso enfraquece uma nação, enfraquece um povo. Vocês estão entendendo? Leis que vão contra o que a Bíblia manda, leis que vão contra o que a Bíblia ordena, elas enfraquecem um povo. A moralidade de um povo vai sendo corrompida, desfeita com isso. É por isso que a gente vive num país hoje em que a imoralidade sexual é normal. Adultério é normal. Assassinato, está tudo normal. Foi essa semana, nós fomos na casa da minha sogra e ela estava falando para nós, um dia antes de nós irmos lá, que bom que foi um dia antes, o cara estava trocando tiro com a polícia, assim. A gente foi ver os vídeos, parecia cena de filme. Os carros vindo, a polícia perseguindo, o cara saiu do carro, o carro seguiu andando e ele saiu correndo para outro lado, e o policial também veio, largou a moto caiu, tiroteando o tempo, sabe? Coisa de filme. E é uma coisa normal para nós hoje. A gente está acostumado com isso. Principalmente quem mora em Canudos. Nós nos acostumamos com essa moralidade lá embaixo. É ou não é? Nós nos acostumamos com isso. Quando, na verdade, e às vezes até surpreende, tu ouvir alguém dizer que deveria haver pena de morte. Surpreende, nossa, mas que rigoroso. Não, a Bíblia está sendo assim. Nós só amenizamos isso. E achamos que a nossa moralidade está acima da Bíblia. E achamos que nós somos mais morais do que a Bíblia. Vamos lá. Então, não significa esses tipos de morte aqui. Ok? Em terceiro lugar, não significa pacifismo. Não significa pacifismo. Quando a Bíblia diz assim, não mate, ela não está dizendo que tu deva ser pacifista. O que é o pacifista? É aquela pessoa que não, sabe, não briga por nada, não, faz o que for, bate, eu não vou me mexer, eu não reajo. Sabe o não reaja? É pacifismo. Tu já ouviu isso aí? Por acaso tu já ouviu isso em alguma propaganda do governo? Não reaja? Tu nunca, já ouviu, né? Já, né? Isso é pacifismo. Isso é pacifismo. Não é isso aqui. Olha só um exemplo. Quando Jesus é preso lá no jardim, o que Pedro faz? Quem lembra? Ele saca da espada, não é? E taca ali na orelha de Malco. É ou não é? O que Jesus fala para ele? Jesus manda, Pedro, o que tu está fazendo com uma arma? Jesus fala alguma coisa assim? Jesus, Pedro, tu está armado. Ou então ele diz, pega e vende isso aí, se desfaz disso. Ele fala isso? O que ele fala? Guarda na bainha. Jesus não mandou ele se desfazer da arma dele. Tu precisa entender, olha só. Tu pode procurar a Bíblia, na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Tu não vai encontrar um versículo falando contra arma, que tu não deve ter armas. Não é pacifismo. A ideia do não reaja, ela é diabólica. Ela é diabólica. Sabe a ideia de que tu tem que dar outra face? Se tu toma um tapa, tu tem que dar outra face. Sabe? Já ouviram isso ou não? Sim ou não? Jesus tomou um tapa na cara ou não? Sim ou não? Sim.
né? Quando ele estava lá na casa do sumo sacerdote, ele tomou uma bufetada na cara. Ele deu a outra face? Deu? Não. Ele questionou ainda. Por que tu me bate? Entende? Se Jesus que manda dar a outra face não deu a outra face, então quer dizer que o que ele manda não é exatamente aquilo ali. Não é literal. Tanto que, quando Jesus está falando sobre dar a outra face, o que ele fala? Presta atenção nisso aqui. Quando alguém te bater na face direita, é isso aqui, ó, é desprezo. É quando alguém te bater. Como que tu faz? Imagina alguém de frente para mim. Para eu bater na face direita, pode ir lá em Mateus depois, tu vai ver. Face direita. Para eu bater na face direita de alguém que está na minha frente, eu preciso fazer isso aqui. É ou não é? Isso aqui é desprezo. O que Jesus está falando é quando alguém te desprezar, quando tu sofrer humilhação, quando tu sofrer escárnio, tu não reage. Jesus não está falando fisicamente. Se alguém te der um tapa na cara, dá outro e mais forte. Tu entendeu? E o pior, o que mais me surpreende é que a ideia do não reaja, ela tende a sacrificar a tua família. Porque se eu não posso reagir, o que eu faço se alguém der um tapa na cara da minha esposa ou das minhas filhas? Jesus manda eu dar a outra face? Tá, eu até dou a outra face, mas ele não manda eu dar a outra face da minha esposa. Tu entende? Ou seja, não é pacifismo. Não é. O não reaja é diabólico. É demoníaco. Não é bíblico. Entendeu? Não existe isso de tu tomar uma bofetada, um soco, seja o que for, um golpe, e tu não reagir, ficar paradinho. Não existe. Não existe. Não reagir nestes casos é você estar deixando alguém ferir a imagem de Deus. Você não pode aceitar. Entendido? Entendido ou não? O que vai ter de gente comprando arma amanhã? Tô brincando. Eu só sei que o Dilmar vai gostar do meu sermão. Quando ele ouvir, ele vai gostar muito do meu sermão. Oferecer a outra face não é a resposta para um ato de violência. Não é. É somente para um insulto, para humilhação. Entendido? Amém ou não amém? A Bíblia não tem nenhuma proibição para o porte de armas. Nenhuma. Eu falei, tu pode procurar. Gênesis, Apocalipse, procura em qualquer lugar. Tu não vai achar nenhuma. Isso é invenção humana. Isso é invenção humana. É coisa do governo que quer ser Deus. E agora ele vai definir como pode ser ou não. Tanto é que ele diz hoje se tu pode ter uma arma ou não. É diabólico. O governo hoje é um ídolo. E ele quer ser teu senhor. Ele quer ser o teu senhor. Em terceiro lugar. Então, se não significa nada disso, o que significa então isso aqui? Vamos ver o que significa. O que significa esse mandamento? Em primeiro lugar, significa qualquer violação ilícita da vida. Ou seja, qualquer violação ilícita da vida, ela é pecaminosa. Pecaminosa. O assassinato é uma ofensa a Deus e ao próximo. Ok? Entendido até aqui? Eu expliquei antes, né? Então, sendo assim, em primeiro lugar, significa o homicídio, quando ele é intencional e premeditado. O que Deus está falando quando fala não mate, ele está se referindo ao homicídio que foi premeditado, ele foi planejado, ele é intencional. Tu quis fazer isso. Tanto quis que tu planejou antes. Entendeu? Esse homicídio, ele é pecaminoso, ele fere esse mandamento. Tem um exemplo na Bíblia. Tu lembra da vinha de Nabote? Acabe, ele quer a vinha de Nabote e ele não consegue. O que a querida da esposa dele faz? Ela contrata uns, ela estabelece uma falsa acusação para ele ter que ser julgado e morto. Foi um homicídio, foi premeditado, foi intencional. Nabote foi morto injustamente.
Acabe e Jezabel eram assassinos e eles agiram com premeditação. Entendido? Esse é um exemplo bíblico. Mas a gente tem visto hoje, quase nem precisaria, né? Hoje tem tantos que a gente vê. Essa semana teve, né? É só tu pesquisar lá, vai na internet e pesquisa depois, caso do pudim. Pronto, já vai achar outro caso aí, outro exemplo. Só uma namorada que matou o namorado com um pudim envenenado. Alguém trouxe pudim hoje? Só para eu saber. Vai que... Em segundo lugar, o mandamento se refere ao homicídio intencional, porém não premeditado. Ou seja, aquele homicídio voluntário. Sabe? Quando a pessoa está numa situação e aquilo ali gerou, sei lá, ira, raiva, a pessoa perdeu o domínio próprio, ela agiu por impulso e acabou matando alguém. Ela quis matar a pessoa. Só não foi premeditado, ela não havia planejado antes. Mas aquilo ali foi intencional. Ela quis fazer aquilo ali. Estão entendendo? Quando a pessoa... Imagina assim, duas pessoas que já são desafetas, dois desafetos que vão tentar conversar sobre algo. E a conversa vai para o lado errado. Ao invés de eles se acertarem, eles se desacertam ainda mais, entram numa discussão, um embate, a conversa se torna acalorada e um mata o outro. É esse exemplo. É isso aqui. É quando o homicídio ele é realizado de forma intencional. A pessoa quis matar, só não havia planejado antes. Este caso aqui fere o mandamento. Ele não é premeditado, mas houve a intenção. É como no caso do descontrole, da ira, da fúria. Tá? Em terceiro lugar, está se referindo ao homicídio involuntário, porém culposo. O que é isso? Estou dando vários nomezinhos, né? Não é tudo matar? Não, deixa eu explicar. O homicídio involuntário, porém culposo, ou por negligência. Nós temos uma lei no Brasil. Tolerância zero com relação ao álcool. É ou não é? Quando a pessoa bebe demais e sai dirigir, ela está colocando outros em risco? Sim ou não? Sim. Este é um exemplo. Você deve ter visto agora, algumas semanas atrás, o caso de um motorista do Porsche lá em São Paulo. Você viu ou não? O cara se embriagou e matou um motorista de Uber porque estava embriagado e se acidentou contra ele. É este caso aqui. A pessoa ela não tinha intenção de matar, mas ao assumir a responsabilidade, ela se torna uma homicida. Ela não poderia sair dirigindo embriagada. Ela não poderia ter feito aquilo ali. E este é um exemplo. Este é um exemplo. Nós temos que cuidar com isso. O dirigir bêbado, dirigir embriagado é somente um exemplo de um homicídio que não é intencional, mas ele é culposo, ele é negligente. Sabe quando tu tá com o teu carro ruim de freios? As pastilhas não existem mais, já está no ferro. O disco também só está, mas quase aqueles discos de vinil. Né? E tu sai dirigindo com a tua família, e tu se acidenta e mata toda a família. Isso ali é pecado? É este caso também. Entende? A negligência, o desprezo com o cuidado com o outro, com o próximo. Verifica os discos do freio depois, tá? Confere lá. Pessoas que têm cães, pitbull, ou outros cachorros que são ferozes, e a pessoa sai sem uma focinheira, e tu sabe que o cachorro já atacou, ou pode fazer isso e tu não cuida. Nós vimos casos, recentemente teve, de cachorro que atacou uma criança e acontece, né, de ela vir a falecer. O dono dele como neste caso aqui, ele pecou, quebrou o 6º mandamento por não tomar o devido cuidado. E isso se assemelha ao próximo caso, que é a morte acidental. Olha comigo aí, Deuteronômio. E aqui vamos ler todos os textos, e eu estou me referindo a todos os casos que eu mencionei antes, ok? Deuteronômio 22, verso 8.
Deuteronômio 22, verso 8. Diz assim: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço para que você não traga culpa de sangue sobre a casa se alguém de algum modo cair do terraço. Entendeu? Tu tem uma sacada na tua casa? Tu tem que ter uma cerquinha. Tu mora em algum condomínio? Tu tem filhos? Bota a tela na sacada. Tu tem que tomar os cuidados necessários, porque se alguém vier a cair por algum cuidado que tu não tomou, Deus pode te responsabilizar por isso. Pode ser o 6º mandamento sendo quebrado aqui. Entendeu? Olha só agora, vai no versículo, volta aí 3 capítulos, Deuteronômio 19, verso 5. E aqui vai ser o caso de morte acidental. Morte acidental. Deuteronômio 19, verso 5. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. O que é isso? Foi uma morte acidental, completamente acidental. Não houve intenção, não houve premeditação e não houve culpa. Ainda assim a pessoa, ela pagaria. Algum vingador da família poderia vir e matar essa pessoa e seria justo. Por isso havia cidades de refúgio. Cidade de refúgio, não sei se tu sabe ou não, mas tu vai começar a ler com outros olhos agora quando tu passar por esse texto. Cidade de refúgio representa o nosso Senhor. É para onde tu te refugia, é onde tu recebe salvação. E não a morte que tu merece. Amém? Tu entendeu? Vários desses casos aqui são esses em que a pessoa estava quebrando o 6º mandamento. Por último, Êxodo 21. Êxodo 21. Versos 28 e 29. Bem rapidinho. Diz assim: se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida. Que morte em vão desse boi, né? Mas o dono do boi será absolvido. Mas, verso 29, mas, se o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Entende o caso do cachorro que eu falei? Se tu sabe que tu tem um cachorro que ele é descontrolado, ele é violento, ele é feroz, tu tem o dever de prender ele e prender bem. Senão, tu será culpado de quebrar o 6º mandamento contra alguém. Entendeu? Nestes casos, é quebra do 6º mandamento. Mas não é só isso. Tem mais. A eutanásia é quebra do 6º mandamento. Vocês sabem o que é eutanásia? Alguém não sabe? Se não, eu explico. Não sabe? Eutanásia é quando a pessoa está no fim da vida e ela decide interromper a vida. Ela não quer mais viver, não quer ficar sofrendo. Geralmente são pessoas doentes ou idosos e não quer continuar sofrendo. Ela resolve interromper a vida. É isso. Eutanásia é isso. Por fim, a sua vida. Não é o mesmo que suicídio, tá? Por quê? Porque a eutanásia, geralmente, ela é assistida. Ela tem alguém ao lado, um médico, uma enfermeira, alguém para auxiliar a pessoa. Mas, ainda assim, é quebra do mandamento. Por quê? Porque só Deus pode pôr fim à vida. Ele é o dono da vida. Ninguém pode pôr fim à sua própria vida. Ninguém pode decidir o momento da sua morte. Entenderam? Somente Deus. O problema, sabe qual é? É que a eutanásia, ela é primeiro, ela é liberada, ela é aceitável. Chega um ponto em que ela se torna encorajada. Ela se torna encorajada. A Holanda foi o primeiro país a permitir a eutanásia por lei. Isso lá em 2001. Só que aquilo que era voluntário, a pessoa ela se voluntaria, ela quer isso, ela pede por isso.
Aquilo que era voluntário se torna involuntário. Sabe o que está acontecendo hoje lá? As pessoas, elas estão pedindo, há vários pedidos na justiça pela eutanásia para os seus familiares, para os seus parentes, seus avós, pais. Já não é a própria pessoa pedindo, entende? Aquilo que no início era algo voluntário, aquilo que no início era algo aceitável, passou a ser agora involuntário. As corretoras de seguro já chegam a um ponto em que elas pedem, então, que se finalize a vida da pessoa, porque para ela não é bom. Tu entendeu? Não é negócio. Aquilo que no início parecia, parece piedoso, né? A pessoa está sofrendo demais, vamos dar um fim a isso. Parece até piedoso. Tem um ar de piedade nisso. Com o tempo, e a corrupção humana faz isso, ela vai aumentando, até que deixa de ser somente um caso de cuidado e passa a ser um pedido agora. Então, se eu tenho um parente, se eu tenho um avô, uma avó que é enfermo, está sofrendo, e é ruim para mim ficar cuidando, é melhor eu pedir, vamos encerrar a vida dele, é para o bem dele, sabe? Tem esse ar assim de piedade, de misericórdia. No fundo, é algo diabólico, porque nós estamos nos colocando acima de Deus, dizendo que nós sabemos quando pode ser o fim da vida daquela pessoa. É diabólico. Na Holanda, tem cada vez mais pedidos de suicídio assistido, que é a eutanásia. Só que esses pedidos agora não estão sendo feitos pela pessoa, e sim pelos familiares. Os médicos holandeses, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas vinham e eles ordenavam aos médicos holandeses que matassem os doentes, os idosos, aquelas pessoas que eram um fardo para a sociedade. Os médicos holandeses que se recusavam eram mortos. Uma geração depois, agora é os médicos que encorajam as pessoas a fazer isso. Uma geração depois. Tu percebe como a coisa vai se tornando comum, essa moralidade que eu falei, ela vai baixando cada vez mais, e aquilo que antes era inaceitável, os médicos morriam e não faziam, agora os próprios médicos são quem encoraja para fazer. Uma geração. O que mudou? O que aconteceu nesse meio tempo que mudou tanto assim? Não tem como nós aceitarmos como ato de compaixão aquilo que é uma quebra do 6º mandamento. Não é compaixão, não é misericórdia, é assassinato. Eutanásia é assassinato. Entendido? Em 5º lugar, ou melhor, em 6º, o suicídio. O que muda do suicídio para a eutanásia? Porque afinal é a pessoa, via de regra, a pessoa pedindo para si a morte. Na eutanásia, ela precisa ser assistida, ela vai ter a ajuda de alguém. Alguém vai fazer aquilo ali com ela. No suicídio, é uma ação individual. Eu vou dar fim à minha vida. É isso. Eu estou falando tanto que é capaz da live cair daqui a pouco. Enfim. Na eutanásia, via de regra, é um ato de pôr fim ao estágio final da vida. A pessoa está em estágio final de vida e ela quer interromper aquilo ali por sofrimento, por doença, por velhice, enfim. O suicídio é em qualquer momento da vida. A pessoa ela resolve tirar a sua vida porque ela não vê mais graça na vida, ela não tem mais nenhum tipo de alegria na vida, e ela resolve pôr fim àquilo ali. Ainda assim, ela está se colocando acima de Deus em decidir o momento da sua morte. Não é piedoso, não é bom, não é moralmente correto. O suicídio, independente de qual seja a sua razão, porque tem pessoas que estão, às vezes, num grau profundo de depressão, que age quase como de forma irracional, ainda assim, ele é um ato moralmente incorreto, é pecaminoso. Não é bíblico, ele é culpável e condenável. Entendido? Deixa eu dar uma palavra pastoral para ti. Eu acredito que em nosso meio, pelo menos do pouco que eu conheço vocês, não há ninguém em depressão.
Mas se em algum momento você já pensou em pôr fim à sua vida, você precisa confessar e pedir ajuda. Você precisa confessar isso e se arrepender. Amém? Além disso, presta atenção nisso aqui, ó. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome certo, mas é Julie Gossack. É uma esposa e mãe que perdeu 5 pessoas da família para o suicídio. Ela escreve assim, presta atenção. O suicídio não é uma peculiaridade genética, nem uma maldição familiar. É uma escolha pecaminosa feita por um indivíduo. Essa declaração não é destituída de amor, tampouco desrespeitosa, a declaração dela. É a verdade. Eu amava muito meus familiares que cometeram suicídio. Todavia, suas escolhas foram pecaminosas, não foram justas. E ela acrescenta mais. Ela diz que suas palavras sejam amorosas, para que outras pessoas que estejam na escuridão, pensando em tirar a própria vida sem nada que as contenha, talvez possam ser contidas pela lei de Deus. Se não há mais nada, pessoa, talvez ela está num grau de depressão, talvez ela tenha algum surto, alguma coisa que nada mais para ela daquela decisão. Quem sabe tu falar que isso é errado, é pecado, ela saber que a lei de Deus proíbe, seja o que pare a pessoa. Entendido? É um ato de amor, é um ato amoroso isso. Deus jamais levará você, presta atenção, Deus jamais levará você a cometer um ato que viola os seus próprios mandamentos. Deus nunca vai levar você a fazer algo que seja pecaminoso. O próprio Paulo fala isso aos Coríntios. Toda tentação que vem, ela é humana. Não há nenhuma tentação que venha de Deus. E Deus é gracioso, bondoso, que nos provê graça necessária para escaparmos da tentação. Não tem como nós culparmos Deus, dizermos que Deus quis que fosse desse jeito. Não, não é. Deus não manda que façamos nada que fere a sua própria lei. Amém? Em 7º lugar, o aborto. O aborto é quebra do 6º mandamento. Presta atenção aqui, ó. Aborto é assassinato. Aborto é matar um ser humano. Aborto é matar um ser humano indefeso, que alguns hoje estão chamando de acumulado de células, agrupado de células. É assassinato. E o mais interessante, olha só. Vocês já ouviram falar do juramento de Hipócrates? É o juramento que os médicos fazem quando se formam. Todos os médicos, quando se formam, eles fazem esse juramento aqui. Via de regra. O juramento de Hipócrates tem um trecho que ele diz assim, ó: não darei pessário abortivo a mulher alguma, ou não darei a mulher nenhuma uma substância abortiva. Pessário era um objeto, era um instrumento que fazia com que as mulheres abortassem. Os médicos, quando se formam, fazem esse juramento. Eles juram que não vão contribuir para o aborto. É isso que a gente está vendo hoje, em muitos casos. Além disso, o Didaquê, um dos primeiros documentos da cristandade, ele diz assim: não assassine uma criança por meio do aborto, nem mate um recém-nascido. Logo depois, Tertuliano, um teólogo cristão, o que cunhou o termo trindade, Tertuliano diz assim: o que potencialmente é um ser humano, já é um ser humano. Não tem como você aceitar que um bebê, seja ele um embrião, seja em qual estágio estiver, seja somente células, já é um ser humano. Romper aquela vida, tirar aquela vida é assassinato. E nós precisamos lutar contra essa tolerância maldita. E você vai ver muitos cristãos dizendo: não, eu não me envolvo nessa discussão, eu não entro em polêmica. Malditos! Malditos quem diz que não entra em discussão por causa disso. Um bebê indefeso no ventre não pode falar por si, ele depende que nós falemos. Nós, o único estágio final que impede o aborto na sociedade é o cristão, é a igreja. Não fosse a igreja hoje, já estava tudo liberado. Como está sendo em muitos lugares.
como está sendo, inclusive, no Brasil, que estão querendo encorajar, estão querendo liberar, inclusive acima de 24 semanas. Malditos! Vagabundos! Aqui, presta atenção, quinta-feira no GC eu falei sobre violência contra crianças, abuso de crianças, e eu falei, se eu souber que alguém aqui fez isso, vai ser disciplinado e no que depender de mim vai ser expulso, eu mando embora. Mas deixa eu falar mais, se eu souber que alguém de nós, dentre nós, tolera aborto, ou não entro em discussão, eu não falo, vai ser disciplinado. Será disciplinado, porque cristão não fecha a sua boca diante disso. Amém? Amém? Cristão não se cala diante disso. Se nós não nos calamos diante de um assassinato de um ser humano, adulto, alguém que está vivo, pode falar por si, quanto mais nós não faremos por uma criança que é indefesa. Quanto mais por um bebezinho que não pode se defender. Aborto é assassinato. É assassinato. Defensores do aborto, abortistas, mulheres que querem defender o aborto, que querem transar do jeito que quiser, quando quiser, quantas vezes quiser, e quando engravidar, somente romper aquilo ali, elas tomam uma posição messiânica, elas tomam uma posição de Deus para si. Sabe por quê? O que se diz? Meu corpo, minhas regras. É ou não é? Meu corpo, minhas regras. Sabe o que elas estão dizendo? Elas estão se colocando no lugar de Jesus e dizendo, isto é o meu corpo. Olha isso aqui. Não foi isso que Jesus fez quando entregou o seu corpo por nós, pela igreja? Na última ceia, o que foi que ele falou quando ele partiu o pão? Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Hoje as mães, quando querem matar o bebê no seu ventre, elas dizem isso. Isto é o meu corpo. Diabólico. Diabólico. Satânico. Maldição. Em resumindo, o sexto mandamento é uma proibição de tirar a vida, é uma proibição do assassinato ou causar a morte de alguém de forma ilícita. É uma proibição de causar dano à vida de alguém, causar a morte de alguém, seja ela de forma direta ou indireta. Entendido? Em resumo, é isso. Em segundo lugar, quer dizer, então, o que o mandamento significa? Em segundo lugar, quer dizer que a vida precisa ser protegida. Lembram que eu falei no primeiro sermão da série? O mandamento que proíbe algo, o contrário disso é mandamento, é ordenado. E se o mandamento ordena algo, o contrário disso é proibido. Se o mandamento está dizendo não mate, quer dizer que o contrário é uma ordem. Nós temos que preservar a vida, lutar pela vida, proteger a vida. A vida precisa ser protegida. A vida não é tua. Tiago, a tua vida não é tua. Francisco, a tua vida não é tua. Fernando, a tua vida não é tua. É de Deus. É de Deus. Ele te deu a vida. E tu deve ser um bom mordomo para preservá-la. Tu tem que cuidar como um bom mordomo. Mas ela não é tua. Ela é dele. A vida é de Deus, e por ser dele é que nós temos que cuidar. Se Deus dá a vida a nós, nós temos a função, a obrigação, o dever de protegê-la. O texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16, fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, amou a vida, quem somos nós para não amar? Tu entende por que do segundo maior mandamento, amar o próximo como a si mesmo? Tu entendeu?
preservar a vida. Matthew Henry, ele fala assim, ó: não farás nada prejudicial à saúde, à tranquilidade e à vida do teu próprio corpo ou de qualquer outra pessoa injustamente. Calvino, e eu amo esses dois aqui, eu quero tomar muito tempo para tomar um chimarrão com eles no céu. Certamente eles tomam chimarrão. Calvino diz assim: se está em nossas mãos o auxílio para conservar a vida do próximo, somos obrigados a aplicá-lo fielmente, a procurar o que for para a tranquilidade dele, a vigiar para extinguir o que é prejudicial, se ele estiver em perigo, a estender a mão em auxílio. Isso é o mandamento. Não se resume só a não matar. Tu tem que cuidar dos outros. Tu tem que proteger os outros. Tu tem que buscar o benefício dos outros. Parece que a gente viu algo assim na série de Filipenses, né? Ter os interesses do outro além dos nossos. Ter o outro em maior consideração do que a nós. Parece que a gente viu alguma coisa sobre isso já. Não tem como nós querermos obedecer esse mandamento sem que para isso nós lutemos para proteger a vida. E aqui entra a questão principal. Porque nós podemos quebrar esse mandamento sem matar ninguém, literalmente. Nós podemos quebrar esse mandamento. E esse é o terceiro ponto. Você pode quebrar o sexto mandamento no teu coração. Olha comigo aí, por favor. Olha comigo, vai abrindo aí em Mateus. E eu vou fazer uma outra citação de Calvino enquanto tu acha Mateus capítulo 5. Calvino diz assim, presta atenção. Sem dúvida, é a mão que executa o homicídio. É a mão que executa. Mas é a alma que o concebe quando infectada pela ira e pelo ódio. O que executa um homicídio é a mão. É a mão. Mas de onde surgiu, não foi da mão. Foi do teu interior. E Jesus, quando ele está falando disso, ele vai deixar bem claro que para ele, a raiz do assassinato, a raiz desse pecado, é o coração, é o íntimo. E se a raiz é do assassinato, a própria raiz já é assassinato. Presta atenção. A raiz do assassinato já é assassinato. Achou Mateus 5? Olha o que o texto está falando, versículos 21 ao 26. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, olha a consequência agora que Jesus vai falar. Então, em resumo, Jesus está dizendo assim, ó, que a violência emocional e intencional, ela já é homicídio. Se tu te ira contra a pessoa, se tu odeia, se tu tem amargura, se tu insulta, se tu comete qualquer injúria, se tu se enraiveceu, você já matou. É isso que Jesus está falando aqui. É isso que ele está dizendo. Olha na sequência, versículo 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Verso 26. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Por que Jesus já envolve oferta, deixar oferta e ir se reconciliar? Porque quando você não está buscando a morte da pessoa, você está buscando reconciliação, unidade, comunhão.
Tu percebe? Ou você está matando a pessoa no coração, ou o contrário disso, o inverso é o quê? Se reconciliar, estar bem, estar em comunhão. O objetivo do 6º mandamento é a comunhão. Não mate, pelo contrário, proteja, guarde, lute por ele, se beneficie ele. Entendeu? Se reconcilie, vá atrás. Tu percebe como Jesus vai do não mate para o vai até o teu irmão? Assim, em questão de 2 versículos. Vocês perceberam isso? Jesus sai do, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Ele sai disso para deixa a oferta e vai se reconciliar com o teu irmão. Assim. Por quê? Porque para Jesus, ou tu faz uma coisa, ou tu faz outra. Não tem como tu estar no meio. Ou tu tá matando a pessoa no teu coração, isso é amargura, isso é desprezo, é injúria, é raiva, é ira, é ofensa. Ou então tu tá indo até ele e buscando a reconciliação. Buscando a comunhão novamente. Entendido? Vamos ler um último texto? Vai em 1 João, de novo, 1 João capítulo 3. 1 João 3. Nós vamos ler o versículo 15 e vamos passar por 2 que nós já lemos. 1 João 3, do 15 ao 18. Diz assim o texto: todo aquele que odeia o seu irmão é o quê? Mais alto. Assassino. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E aí João vai citar o texto que nós lemos antes. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ou seja, ao invés de tu tomar a vida do outro, tu dá a tua vida pelo outro. 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Você ama o próximo e você se doa por ele, você protege ele, você preserva a vida dele. Se não fizer isso, se não for algo ativo, se não for uma busca intencional por isso, você está matando o outro. Viu como Jesus ele complica um pouco mais a nossa vida? Tem alguns que vão dizer, o Antigo Testamento era complicado, né? Era difícil, né? Tu não conheceu o Novo Testamento. Tu não viu o que Jesus fez com a gente. Ele está mostrando que o problema não é o que tu faz de fato, fisicamente, já é o que está lá dentro. Entendeu? Fica de pé. Adão quebrou esse mandamento. Adão quebrou o 6º mandamento. Ele se tornou um assassino perverso quando pecou contra Deus. Romanos 5, Paulo vai dizer que por causa de Adão entrou o pecado no mundo. E o salário do pecado é a morte. Por causa de Adão tem morte no mundo. Adão se tornou um assassino quando ele permitiu isso, quando ele fez isso. O que aconteceu com o filho de Adão? Se tornou um assassino. Matou o seu irmão. Por causa de Adão. Adão quebrou esse mandamento. Adão fez com que a morte tivesse liberdade de agir no mundo. Adão tinha que garantir a vida da sua esposa e da sua posteridade. Ele não fez isso. Ao invés disso, ele trouxe a morte. Nós precisamos do 2º Adão. Nós precisamos de Jesus. Jesus guardou esse mandamento. Jesus preservou a vida. Ele fez isso física e espiritualmente. Ele preserva a vida. Jesus salvou pecadores dos seus próprios pecados. Jesus curou muitas pessoas, ele restabeleceu a saúde, o bem-estar físico. Ele foi manso, gentil, amável, pacífico. A sua vida inteira foi de misericórdia e compaixão. Mais do que isso, nele agora nós temos vida plena, vida eterna. Em Cristo Jesus
Nós escapamos da morte que tem poder sobre nós por causa do pecado e agora encontramos vida em Jesus. Tu quer ter vida? Corra para Jesus. Quer ter vida plena? Vá a Jesus. Quer encontrar refúgio? Vá a Jesus. Bendito é o nome dele. É por causa dele. É tudo sobre ele. Bendito é o nosso Deus. Você só não odeia o teu irmão se você amar o seu irmão. Somente assim. Mas também, se você não ama o seu irmão, de acordo com a Bíblia, é porque você odeia o seu irmão. É por isso que nós precisamos tanto de Jesus, porque só Ele é capaz de nos moldar para esse estilo de vida, para essa vida capaz de amar e se doar. Amém? Amém ou não amém? Vamos orar? Vamos? Nós vamos responder o sermão. Nós vamos responder de 3 maneiras, como de costume. Primeira delas, nós vamos cear. Nós ceamos. Nós participamos da comunhão, a mesa do Senhor. Aqui à minha esquerda, à sua direita, tem o pão, tem o vinho e tem o suco. Quem participa da ceia, em primeiro lugar? Quem está em Cristo. Quem está congregando, quem se doa aos irmãos numa igreja local. Quem serve, quem faz parte do corpo e como membro do corpo tem uma função. Você pega o pão e mergulha. Onde tu mergulha? De acordo com a tua consciência. Mulheres grávidas, crianças, crentes fracos ou abstêmios mergulham no cálice dourado, que é o suco. Você vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice e vai comer. Paulo, quando fala isso, mencionando Jesus, ele diz: fazei isso em memória de mim. Você participa da ceia, lembrando do sacrifício de Cristo por ti. Além disso, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você não se autodisciplina. A igreja é quem disciplina. Você vai meditar, você vai lembrar como foi tua semana, tua vida de pecado. Se você cometeu algum pecado contra alguém aqui, você vai até essa pessoa e se reconcilia, e aí você vai e participa da ceia. Entendido? Os demais vão pegar o pão, mergulhar na taça bronze, que é onde tem vinho, bebida alcoólica. A segunda forma de responder ao sermão é cantando. Cantando. Deus não só preserva a nossa vida, como Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós, e Ele fez isso de forma alegre. Ele fez isso cantando. A Bíblia fala, João diz que depois da ceia, eles cantaram um louvor e saíram. Jesus cantava durante sua vida. Ele veio para morrer e ele cantava. Ele veio sabendo que ia morrer, ele ia dar a vida dele por nós. E ainda assim ele veio alegre, cantando. Como que a gente não vai cantar para um Deus desse? Como que a gente não vai entregar o nosso louvor, erguer a tua voz a Deus em louvor? É impossível. Tem que ter o coração muito duro para não cantar esse Deus de forma alegre. Canta alto, não interessa se tu canta desafinado. O Kennedy está aqui para corrigir e seguir. Não interessa, canta alto, canta. E a terceira forma é ofertando. Você vai ofertar. Deus ofertou o seu filho. Deu o seu filho unigênito. O mínimo que nós podemos fazer é dar o que nós temos ao Senhor. Não só o que tu vai ofertar hoje, a tua vida, tudo que tu tem e tudo que tu é de Deus. A tua vida é de Deus, lembra disso. O que nós ofertamos, o que nós dizimamos, é só uma parte do que nós estamos entregando ao Senhor. Você vai ofertar, ali atrás tem o quadrinho com o QR Code, Francisco está ali também com a maquininha, e ao lado dele tem o gasofilácio, se tu quiser depositar o dinheiro físico. Fica de acordo com a tua administração, com a tua mordomia. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque em Ti nós temos vida, por meio de Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos. A maioria de nós aqui não é assassino prático, assassino literal, mas muitas vezes nós causamos esse pecado em nosso coração, quando nos iramos, quando nos
amarguramos, quando agimos de alguma forma com ódio, quando agimos de alguma das formas que Jesus mencionou, e para isso nós precisamos de perdão, para isso nós precisamos ser corrigidos, para isso nós precisamos do Teu Espírito. Ajude-nos, Senhor, a cumprir este mandamento, ao invés de tirar a vida do próximo, que venhamos nos gastar, doar a nossa vida pelo próximo, para que ele tenha vida, vida em Cristo, vida plena, vida eterna. Ajude-nos, Senhor, a viver essa vida. Ajude-nos a viver uma vida que glorifique o Teu nome. Ajude-nos a viver uma vida que testemunhe de Ti. Ajude-nos a viver uma vida de filhos que são obedientes ao seu Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, em nome de Cristo Jesus nós agradecemos. E agora cantaremos a Ti como resposta ao que ouvimos de Ti.